Olá, bem-vindo se você é um visitante novo, bem-vindo de volta se você é um aluno meu, um visitante antigo. Bom, vamos continuar então o que estávamos trabalhando na aula anterior, onde começamos a recuperar valores de caixas de texto e fizemos tratamento com esses valores. Porém, um problema que aconteceu, que nós percebemos campos vazios geram erros. Então nós vamos aprender no vídeo de hoje a consertar esses erros, tratar esses campos vazios e vamos também aprender como nós fazemos o arredondamento de casas decimais para atender determinadas necessidades nossas quando estivermos trabalhando com valores numéricos. Então, bora lá. Muito bem, recapitulando então, nós temos essa aplicação que nós estávamos fazendo. Então, nós digitamos valores e fazemos as operações: soma, subtração, multiplicação, divisão. Mas quando eu apago um desses campos, o app finaliza. Muito bem. Então, vamos ver como fazer esse tipo de tratamento de algumas formas diferentes. Vamos lá. Bom, o que nós precisamos fazer é, antes de efetuar a operação matemática, verificar se os campos estão vazios. E esse é um tipo de tratamento que ele deve ser usado para toda operação que eu tiver. Papo é esse, que papo é esse, que papo é esse, papo é esse, que papo é esse, Willis? Então vamos lá, vamos fazer primeiro essa verificação para o botão soma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, se ed valor 1 ponto getText ponto toString ponto length menor ou igual a 0, aí eu posso mandar um txt e uma mensagem: o valor 1 é obrigatório. E vou fazer aqui um else if ed valor 2 ponto getText ponto length menor ou igual a 0 e a mensagem também um txt o valor 2 é obrigatório. Aí eu venho aqui, ó, else. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo as verificações. Se o valor do texto que eu peguei do edt valor 1 convertido para string, esse length significa tamanho. Ele é um método que conta caracteres. Então o que eu estou fazendo? Eu estou vendo quantos itens estão digitados lá. Então, por exemplo, se eu digito 1, o length vai retornar 1, que eu tenho um caractere. Se eu digitar 15, o length vai retornar 2, porque eu tenho dois caracteres, o número 1 e o número 5. Se eu digitar 157, 3 caracteres. 1, 2, 3. Então o length ele vê isso. Ele conta os caracteres que estão digitados. Já o segundo item eu não tenho nada, ou seja, é menor ou igual a 0. Então, se ele cair nessa condição de ser verdade que eu não tenho nada digitado, portanto, o que eu tenho capturado aqui
quantidade de caracteres capturados aqui é menor ou igual a 0, isso vai dar um erro. Se der um erro, eu coloco a mensagem dizendo que o campo é obrigatório. Então essa é a lógica, tá? E então o que vai acontecer? Ele vai verificar o valor 1, deu erro, manda uma mensagem. Ele vai verificar o valor 2, deu erro, manda uma mensagem. Agora, não deu erro no valor 1, não deu erro no valor 2, ele pode fazer a conta. Então, o que eu vou colocar aqui no else? No else eu vou colocar todo o restante do meu código. Então eu marco isso aqui, ó, e jogo aqui dentro. Então agora o código ficou assim. Começa com o if, faz o else if e no else vai o código. Agora eu vou testar. Lembrando que esse teste está feito somente para soma. Então se eu digitar aqui somar, olha lá, o valor 1 é obrigatório. Ah, mas o valor 2 também está vazio. Sim, mas o que ele faz? A partir do momento que ele faz a análise, ele já encontrou erro na primeira, ele já dá a mensagem e já para por aqui. Agora, se não é verdade, ó, digitei 2. Agora dá falso aqui, porque não está vazio. Então ele vai verificar o segundo caso. Olha lá, o valor 2 é obrigatório. Agora, tenho tudo digitado. Ele soma. Então, resolvi o problema. Só que tem uma outra maneira de fazer isso aqui. Tá? Então, eu vou no botão 2, fazer da segunda maneira, no botão subtrai. No primeiro caso, o que eu fiz? No primeiro caso, eu contei os caracteres, mas tem uma outra forma. Eu posso fazer assim: se ed valor 1 ponto getText ponto toString ponto exempt. O que significa exempt? Significa está vazio. Aí eu posso fazer com um alert dialog, por exemplo, também. Vou colocar aqui msg erro. Põe o título. Põe a mensagem. Como que é a mensagem lá? O valor 1 é obrigatório. Vou colocar um botão neutro só para fechar. Opa, set message não. Set neutral button. E MSG. Eu não vou nem colocar o cancelable para travar a mensagem. Por show direto. Então, else if
Mesma coisa para o valor 2. Bom, aqui a gente pega, monta a mensagem. O valor 2 é obrigatório. E por último, mais uma vez, se tudo der certo, eu faço a conta. Pego isso aqui, trago aqui para dentro. Vamos ver então agora com o Alert Dialog. Então, vamos subtrair. Ó, campo é obrigatório, valor não é obrigatório. Valor 2 é obrigatório. E faz a continha. Normalmente. Então, no primeiro caso, nós contamos os caracteres e vemos se é menor ou igual a 0. Damos a mensagem com o tust. No segundo exemplo, nós vimos se está vazio e demos a mensagem com o Alert Dialog. Lembrando que não é uma regra, por exemplo, eu faço a contagem e vou sempre no tust. Eu posso usar Alert Dialog aqui também. Mesma coisa aqui. Eu vejo se está vazio, eu uso Alert Dialog. Não, eu posso usar o tust aqui também. Só para mostrar para vocês, ó. Eu posso usar o tust, ó. Então vocês vão ver que quando o valor 1 vai ser tust, quando for o valor 2 vai ser Alert Dialog. Olha lá. Tust. Valor 2. Alert Dialog. Então tanto faz usar um quanto usar outro, tá? Eu só fiz o Alert Dialog para a gente relembrar como que monta o Alert Dialog. E para mostrar que a gente não tem uma maneira só de fazer isso. Ok? E agora eu vou para a forma mais bacana de todas, na multiplicação. Eu vou para a forma mais legal, a que visualmente fica mais bonita, fica mais interessante. Então eu vou fazer o tratamento aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer pelo empty. If ed peraí que eu estou fazendo no lugar errado. Então lá, if ed valor 1 ponto getText ponto toString ponto isEmpty. Reparem que eu estou digitando o mínimo possível. Então agora eu vou fazer o else if. Muito bem, por enquanto está vazio. Vou pegar aqui, vou trazer para cá. Então o else está pronto. Muito bem, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou usar uma propriedade da editText chamada, na verdade não é uma propriedade, é um método chamado setError. Então, ó, ed valor 1, que é a que eu estou verificando, ponto setError, e vou colocar a mensagem. O valor 1 é obrigatório. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
e vou dar um request focus. Então o que ele vai fazer? Essa vai ser a mensagem de erro e o request focus ele já vai deixar piscando lá dentro automaticamente. A gente não tem nem que ir no campo. Então vamos lá. Então o nosso multiplicar tem o set error. Então vamos ver. Olha que show de bola, ó. Ele põe uma exclamação e ele manda a mensagem apontando para a caixinha. Se eu preencher, ó que muito louco, ó. Legal pra caramba, né? Aí se eu colocar aqui, olha lá, funcionou. Então nós temos agora todos os casos, ó. Então eu posso mostrar um test. Eu posso mostrar um alert dialog, ou eu posso usar esse set error, que fica mais bonito. Então você escolhe, tá? Teste personalizado, alert dialog personalizado, tudo funciona perfeitamente. Mas eu acho que essa terceira opção que nós fizemos na multiplicação é a mais legal. Então vamos aproveitar e vamos otimizar o nosso código, certo? Então, muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar os tratamentos que eu fiz em todas as caixas, tá? Então eu vou eliminar, apagar todos os tratamentos, ó. Vou apagar todos os ifs, ó. Apaguei o if aqui, apaguei a chave. No segundo código, mesma coisa. Apaguei o if, apaguei a chave. No terceiro código, apaguei o if, apaguei a chave. Muito bem. Então agora nós vamos fazer assim. Vocês acho que concordam comigo. Mentira! Que não importa o botão que eu clique, o tratamento é o mesmo. Então por que eu vou fazer tratamento em todos os botões? Então nós vamos centralizar isso num único lugar. Nós vamos criar um método que vai ser responsável por verificar os campos vazios. Com isso nós vamos acabar achando, não um problema, mas uma pequena correção que vai ser necessária também mais para frente. Então vamos fazer o seguinte. No nosso código, antes da última chave, nós vamos criar um método verificar campos. E toda a lógica da verificação nós vamos colocar dentro desse método. Então nós vamos fazer lá o nosso if, né? If ed valor 1 ponto get text ponto toString ponto exempt set error o valor 1 é obrigatório ed valor 1 ponto request focus. Vamos fazer o else if agora. Ed valor 2
.getText.toString.isEmpty e de valor 2.set error. O valor 2 é obrigatório. E no else, nós vamos recuperar os valores. Valor 1 recebe de valor 1.getText e obviamente tudo isso convertido para float, né? Porque a nossa variável é float. E valor 2 recebe beleza. Então agora o que nós vamos fazer? O que vai mudar no nosso código? Nós vamos apagar tudo que tinha dentro de cada um clique nosso, mantendo por enquanto só a parte do cálculo. Então apagamos tudo que tinha e mantemos só a parte do cálculo. Ok, então peguei, ó, limpei meus botões. Limpei cada um dos meus botões. Só mantive o cálculo e a mensagem de resultado. Isso foi o que eu fiz. Apaguei tudo. E deixei a verificação centralizada aqui. Então o que eu vou fazer? Vocês se lembram que nós fazíamos, antes o código estava dessa forma aqui, ó. Antes o código estava dessa forma aqui. Então, por exemplo, ó, se eu fosse fazer lá com o set erro, o código estava assim. Então eu fazia o if, verificar se estava vazio, o segundo verificar vazio, e só no else eu fazia o recebimento da informação mais o cálculo, certo? Então o que nós fizemos? Nós simplesmente tiramos toda essa parte do if, pegamos essa parte do if, centralizamos aqui no método verifica campus e deixei a parte do cálculo só para o botão. Beleza, mas como que eu vou fazer agora? Esse método que eu criei, chamado verifica campus, eu vou chamar em cada botão. Então eu vou vir aqui, ó, verifica campus, verifica campus, verifica campus. Então todos os meus botões têm esse verifica campus. Faltou aqui na soma. Então, beleza. Percebam que isso ajuda o nosso código a ficar mais limpo, né? Menos linha de código, tá vendo? Então, o que nós fizemos foi criar um método e chamar esse método. Foi o que nós fizemos aqui. Então, agora, vamos ver a lógica do código aqui, ó. Quando eu clicar no botão soma, ele verifica os campos e aí ele faz a conta, tá? Vou dar uma corrigidinha aqui no alinhamento. E vou corrigir todos os demais. Bom, então o que eu fiz, né,
foi deixar o meu código mais enxuto. Perfeito. Então, agora quando eu clicar no botão soma, ele verifica o campo. Depois que ele verificar o campo, ele faz a soma. Eu criei uma solução, mas criei um outro problema. Por quê? Vou rodar novamente aqui. Ó, somar, ele verificou que o campo está vazio. Somar, verificou de novo o campo vazio. Agora deu resultado. Só que se você reparar, o verifica campo está funcionando, mas ele acaba tentando, né, ele acaba mostrando para mim o tust de qualquer forma, tá? Que nem se eu clicar no subtrair aqui, ó. Olha lá. Ele dá o erro. Deixa eu rodar novamente para vocês perceberem. Olha lá. Então, se qualquer um deles que eu clicar, ó, somar, tá fazendo a verificação. Subtrair, tá fazendo a verificação. Multiplicar, tá fazendo a verificação. E o dividir, tá fazendo a verificação. Então, perfeito. Mas qual que é o problema? Ele tá mandando tust para mim. Olha lá. Ele tá mandando tust de qualquer forma. Quando ele deveria só mandar o tust quando ele tivesse o resultado da conta. Então, nós vamos melhorar isso daí agora, tá? Então, nós vamos criar um tratamento para verificar que tipo de conta que eu quero fazer. Então, além de eu verificar os campos, eu também vou verificar qual é a conta que eu quero fazer. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos entender a lógica como está aqui, ó. Então, eu clico aqui. Quando eu clico aqui, ele vai para o verificar campos. Se eu segurar o Ctrl e dar um clique no verificar campos, ele pula para esse código. Pulou. Então, qualquer botão que eu clicar, ele vai fazer o ifzinho, verificar se está vazio, mandar mensagem, verificar, mandar mensagem, pegar os valores. Só que depois que ele pega os valores, vamos, por exemplo, aqui no botão divide, ó. Eu cliquei no divide, ele chama o verificar campos. Ele vem para cá, faz tudo o que eu pedi para ele fazer. Mas, quando ele sai daqui, para onde que ele continua? Aqui, ó, logo abaixo da chamada do verificar campos. Certo? Então, por isso que ele está mandando a mensagem de qualquer forma, porque ele está fazendo lá o cálculo e ele está mandando para mim a resposta de qualquer forma. Então, como que eu vou resolver esse problema aí? Eu vou fazer o seguinte. Quando eu fizer a verificação de campos, eu também vou mandar para verificar campos qual é o botão que eu cliquei. Depois, eu vou criar um método chamado calcular. E, através do verifica campos, eu vou chamar aquele método passando qual foi o botão que eu cliquei. Também. E aí ele vai fazer o cálculo. Eu não entendi o que ele falou. Parece complicado, mas não é. Nós vamos fazer a seguinte mudança no código agora. Dentro do verificar campos, nós vamos criar uma string. E essa string eu vou dar o nome de botão. String botão. E aí eu vou fazer o seguinte. Lá no meu botão soma, por exemplo, eu vou chamar o verifica campos, passando para ele que é o meu soma. É o meu botão da soma. Certo? Então, quando eu chamar o verifica campos, quando ele chegar aqui, ele vai vir com a palavra soma. E essa palavra vai ficar guardadinha por enquanto aí para ele. Certo? Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um outro método. Public void calcular. Que também vai precisar receber o botão.
Então, agora o que vai mudar no código? Vai ser assim. Quando eu chamar o verificar, ele vai ver os campos vazios. Se tudo estiver certinho, pega os valores. Aí, ele vai chamar o método calcular e mandar o mesmo botão que a gente já tinha passado para ele. Tá? Aí vocês vão perceber que lá na nosso botãozinho somar, por exemplo, ó, tem o soma. Então, ó, quando eu clicar agora, então, ó, eu vou apagar tudo que eu tenho no meu botão calcular. Olha como o código ficou limpinho, ó. Então, ó, quando eu clicar no meu botão soma, ele vai chamar o verificar campos e vai dizer, olha, estou fazendo uma soma. Quando ele vier aqui no verifica campos, o verifica campos vai fazer os testes. Se não tem erro nenhum, pega os valores, chama o método calcular, passando qual foi o botão que eu cliquei. Qual foi o botão que eu cliquei? O que está escrito no meu botão? Soma. Então, essa palavra soma vai ser passada aqui. E agora, no método calcular, eu faço um tratamentozinho para verificar. Bom, qual botão que foi clicado e qual conta que ele vai fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou montar aqui um switch. Vou verificar a variável botão. E vou fazer o seguinte. Case, ou seja, caso tenha mandado para mim a palavra soma, o que eu vou fazer? A soma dos valores. Eu acabei apagando aqui, eu podia ter movido de lugar, mas tudo bem, eu vou fazer aqui rapidinho. Então, o que é a soma? Então, eu vou fazer lá. Resultado recebe valor 1 mais valor 2. Lembrando, isso aí eu estou fazendo de novo porque eu apaguei o meu. Tá? E agora eu vou exibir o resultado. Vou colocar um break aqui, porque o switch case precisa de um break. Vamos agora terminar os outros botões, ó. Quando eu clicar no subtrai, eu vou mandar então subtrai. Quando eu clicar no multiplicar, eu vou mandar multiplica. Quando eu clicar no botão divide, eu vou mandar o divide. E agora eu vou testar a soma. Se funcionar na soma, eu faço nos outros. Correto? Então, vou rodar novamente e vou testar. Lembrando, ó, só fiz o switch case da soma. Então, vamos ver se realmente ele vai fazer a verificação sem mostrar o touch, só mostrar o touch quando eu preencher. Então, ó. Então, somar. Valor 1 é obrigatório. Informa o valor 1. Somar. Valor 2 é obrigatório. Pode ver que não tem o touch agora. 2 e 4. Somar. Olha lá, o resultado é 6. Então, funcionou a mudança. Então, agora eu vou aproveitar e fazer a mudança nos outros. Então, eu tinha o switch botão caso soma, agora eu vou fazer os outros casos. Então, eu vou vir aqui
Caso. Deixa eu ver o texto que eu mandei lá. Tem que ser o texto certinho. Caso subtrai. Caso subtrai. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. No meu botão subtrair. Por que eu vou me matar, né? Vou pegar isso aqui. Vou dar um Ctrl X. Olha lá, só ficou o código. Verifica campo subtrai. Dou um Ctrl X. Colo aqui. Agora eu vou lá. Case. Multiplica. Vou lá no meu botão multiplicar. Recorto. Ctrl X. Então só ficou verifica campos multiplica. E por último, caso divide, vou no meu botão dividir, que está aqui, pego toda a parte do cálculo e jogo aqui. Então observem como o código ficou mais enxuto, mais fácil de corrigir, ficou mais limpo. Então vamos rodar aqui novamente e vamos testar cada uma das condições, ver se está dando certo. Então eu tenho lá tenho lá 10 e 7. Então vamos testar cada uma das opções lá. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ah, e eu esqueci, ó, não sei se vocês perceberam que ele tá chamando tudo aqui, eu esqueci de pôr o break, tá? É bom que isso aconteceu. Tem que colocar o break, senão ele vai querer fazer todas as ações. Vamos de novo. Vamos rodar outra vez. Vamos primeiro testar vazio. Somar. Se eu informar o valor. Somar. Segundo valor. Somar. Ó, beleza. Vamos apagar os valores. Vamos lá agora. Subtrair. Olha lá. Subtrair. Subtrair. Vou apagar os valores. Multiplicar. Olha lá. Multiplicar. Multiplicar. E por último, vamos lá. Dividir. 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 Ótimo. Tudo funcionando perfeitamente. Beleza? Beleza. Último detalhe importante aí para hoje, para a aula de agora. Arredondamento de casas decimais.
Vamos mudar o meu tust em vez de short para long. Vamos ver então a nossa divisão, os números com casas decimais extensas. Vamos lá, fazer nossa divisão. 10 dividido por 7 e, olha lá, o número grandão. Então eu quero, né, pegar esse valor e arredondar as casas decimais dele. Então, eu vou deixar anotado aqui qual é o resultado que está dando, 10 dividido por 7. Bom, eu abri aqui o bloco de notas, né? E coloquei aqui quanto que está dando a nossa divisão. E aí agora eu vou trabalhar o arredondamento dessa casa decimal aqui para mostrar apenas 2 casas após o ponto. Então eu vou fazer o seguinte. É só o dividir que precisa desse tipo de tratamento, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, antes de mostrar o resultado aqui, ó, eu vou arredondar casas decimais. Para arredondar casas decimais, eu preciso criar um objeto do tipo decimal format. Decimal format, df, que é a abreviação de decimal format, igual a new decimal format. Entre parênteses, como que eu quero mostrar isso aí? Eu quero mostrar assim, 0.00. O segredo não é esse aqui, o segredo é esse aqui. Então, se eu quero mostrar 2 casas depois da vírgula, eu coloco 2 zeros. Se eu quiser mostrar 3 casas depois da vírgula, como por exemplo, preço de combustível, aí eu uso 3 zeros depois do ponto. Quero mostrar 2. Então é isso aqui, eu crio esse método aqui. E aí, na hora que eu for mostrar o resultado, tá? Exibindo o resultado, vou colocar aqui, ó, sem arredondar. É dessa forma aqui. Agora, se eu quiser mostrar o resultado com arredondamento, lá no meu tust, eu vou acrescentar uma coisinha. O resultado aqui, ó, que ele vai exibir, essa palavra resultado, tem que trabalhar com o meu df, que é o meu objeto decimal format. Então eu faço assim, ó, df.format, e dentro do parênteses eu coloco a variável resultado. Então agora eu vou rodar. Então, vocês lembram que a gente tinha feito 10 dividido por 7. E que o resultado antes era esse aqui. Agora que eu usei o decimal format, eu vou dividir novamente. Olha lá. 1,43. Tá vendo? Então ele arredondou, né? Suprimiu esses caras e arredondou para cima. Virou 1,43. E como eu falei, se eu quiser arredondar mostrando 3 dígitos, só eu colocar um zerinho a mais aqui. Então é bem tranquilão essa parte, né? Bem sossegado a parte do arredondamento. Bom, pessoal, o que tínhamos para essa aula era isso. Mais uma vez eu agradeço pela sua atenção. Peço para que deixe aí nos comentários se ficaram algumas dúvidas, né? Para que possamos esclarecer. Eu peço para que de verdade vocês participem, colaborem, tá? Se possível, deixem aí o seu like, deixem o seu curtir ou não curtir.
porque é importante que essa aula ela chegue a outras pessoas, né? E o YouTube ele acaba divulgando as videoaulas, ele acaba divulgando os vídeos à medida em que tem interatividade, que tem interação entre os usuários. Então, aqueles vídeos que tem curtir, não curtir, que tem os comentários, o YouTube acaba deixando em evidência. E os vídeos que tem pouca participação, pouca interação, o YouTube ele não deixa em evidência. Ou seja, muitas pessoas podem estar deixando de ter acesso ao conteúdo desses vídeos por falta dessa interação. Então eu peço para vocês, por favor, participem, façam essa interação, deixe o seu curtir, se inscreve no canal, se possível divulga, porque agora eu sei, né? Hoje eu entendo porque os YouTubers vivem pedindo, inscreva-se, coloca curtir e tudo mais. Hoje eu entendo pelo trabalho que dá a criar esses vídeos. Então eu queria pedir para vocês que me ajudassem nesse sentido, então. Então, se inscrevam, curtam, interajam, divulguem e o mais importante de tudo, continuem acompanhando os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço. Tchau.